Tribulações. Esse é o nosso assunto de hoje. E o tema da nossa mensagem: como vencer as tribulações. Vencendo as tribulações. Este é o nosso canal Profecia e Sacerdócio. Eu sou o pastor Edson, agora da Primeira Igreja Batista em Poço Fundo. Estamos aqui para compartilhar uma palavra de fé e esperança. Estamos baseados em primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 30, do 1 ao 10. Amém? Glória a Deus. Então o texto começa dizendo que após 3 dias que Davi e seus homens estavam em outra guerra, eles voltaram para Ziclag, onde eles estavam ali, a cidade que eles estavam vivendo, estavam acampados, a família, toda a fazenda deles, e viram ali tudo saqueado, tudo queimado, as mulheres, os filhos, os gados, os bens, todos tinham sido levados pelos amalequitas. E então eles estavam ali agora em uma grande tribulação. Nós vamos aprender nessa noite nesse momento, 4 ações, 4 verbos que nos levam a sair das tribulações que sobrevêm. Eu costumo dizer que a nossa vida é feita de tempestades e bonanças. E talvez você esteja passando um momento de grande tribulação, de grande tempestade, mas eu quero dizer para você que a tempestade ela vem, e por mais violenta, por mais cruel que ela seja, mas ela não permanece para sempre. Então vamos aprender nesse momento como vencer as tempestades. A primeira coisa, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, do 1 ao 10, que é a nossa base hoje, o primeiro verbo é o verbo reconhecer. Então, versículos 4 a 6 está escrito assim: Então Davi e o povo se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Versículo 6: E Davi também muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. A primeira coisa para nós resolvermos um problema da nossa vida, precisamos reconhecer o problema. A palavra do Senhor, por exemplo, em Provérbios 20, versículo 13, diz: Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço pessoas, por exemplo, que está hoje num momento muito difícil financeiramente, quase que passando fome, mas também não procura um trabalho, um emprego, uma solução, e o pior, nem mesmo procura Deus, não procura a igreja de Deus, às vezes vai se desvencilhando até por outros caminhos. Então a primeira coisa, precisamos reconhecer a tribulação, o problema, para que possamos vencer. Isso é uma coisa que ela é benéfica, ela vai ser útil em todas as áreas da nossa vida. A segunda coisa está no versículo 6, a segunda ação, o segundo verbo, né? Verbo significa ação, que precisamos para sairmos das tribulações que sobrevêm, é o verbo reanimar. O primeiro verbo reconhecer, o segundo verbo reanimar. Mas eu quero deixar aqui bem pontuado, reanimar-se em Deus. Versículo 6 diz assim, Davi estava muito angustiado e tal, e no finalzinho do versículo, Davi se esforçou ou se reanimou no Senhor seu Deus. Quando estamos doentes, precisamos procurar um médico. Quando temos uma causa, né, na justiça, como vamos entrar na justiça, precisamos procurar um advogado. Às vezes precisamos sim procurar o nosso pastor, o nosso amigo, mas antes de procurar o médico, antes de procurar o advogado, antes de procurar o pastor, o amigo, precisamos primeiro procurar Deus. Precisamos primeiro nos reanimar em Deus. Eu costumo dizer que a oração mais forte para você é a tua oração. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado do alto a baixo, ou seja, o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano,
Depois da morte, do sacrifício de Jesus, foi aberto o véu. Qualquer pessoa, eu, você, podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, confessar os nossos pecados e pedir o favor, a misericórdia e as bênçãos de Deus. Então, a segunda coisa, para você sair de uma grande tribulação, você precisa se reanimar no Senhor. Muitas vezes procuramos somente o médico, somente o advogado, somente o pastor e não procuramos a Deus, não nos reanimamos em Deus. Só Deus pode nos reanimar. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Se reanime no Senhor, que você vai sair das tribulações da tua vida. O terceiro verbo, meu querido irmão, querida irmã, querido ouvinte da palavra do Senhor, é o verbo consultar. E consultar também a Deus, consultar também o Senhor. Não somente se reanimar, né, no Senhor, não somente derramar a alma diante do Senhor, mas pedir sim o conselho, a direção do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. A Bíblia diz, Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Volto a dizer, muitas vezes procuramos advogado, procuramos médico, procuramos pastor, mas não consultamos, não procuramos a Deus. Aqui nesse versículo 7 e 8, diz assim, Davi procurou o sacerdote de Betá e ele pediu não para o sacerdote consultar o Senhor, mas ele pediu o efode e ele consultou ao Senhor. Então Davi consultou o Senhor, perguntando, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E o Senhor disse, persegue, porque de certo alcançará e libertará. Então aqui o Senhor foi bem claro. O Senhor respondeu a ele. Mas em outro texto, lá em 2 Samuel 5, do 22 ao 25, Davi também perguntou se ele ia perseguir um bando, um inimigo, se Deus ia dar a vitória. Deus falou, sim, mas vai rodeando pelas amoreiras. Ou seja, Deus já não mandou ir direto, não deu uma resposta direta, uma direção direta. Também em 2 Samuel, capítulo 7, Davi está muito grato a Deus, ele quis construir um templo para Deus, e quando ele falou para o profeta Natã, o profeta, com a melhor das intenções, o profeta falou, sim, faça tudo que está no seu coração. O profeta até achou uma causa boa, uma coisa legal, mas de noite o Senhor apareceu para o profeta e mandou o profeta Natã dizer para Davi, que ele não ia construir um templo para o Senhor. Então muitas vezes Deus diz até não para nós, mas nós precisamos consultar o Senhor, porque o não de Deus é um sim para nós. Muitas vezes um não de Deus é um sim, é uma coisa boa para nós. Romanos capítulo 12 diz que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Amém? Então consulta o Senhor, que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus será revelada a ti, e certamente você vai sair, vai vencer as tribulações desta vida. E o terceiro e último, que muitas vezes nós colocamos em primeiro lugar. Muitas vezes o problema vem, as tempestades vêm, as tribulações vêm, e nós queremos agir, e nós queremos resolver, mostrando assim a nossa falta de fé e a nossa falta de confiança em Deus. Mas essa deve ser a última coisa. Primeiro precisamos reconhecer o problema, se reanimar em Deus, consultar a Deus para Ele nos direcionar, para Ele nos falar, para Ele nos dar sabedoria, para Ele nos dar direção e sim, em último lugar, agir. Versículo 9 e 10. Partiu, pois, o Senhor, depois de ter consultado a Deus, partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens, versículo 10, seguiu-os Davi e ele os 400 homens, e por não poderem estar cansados, enfim, 200 homens ali ficaram cansados, mas enfim, depois de consultar a Deus é que eles agiram, depois de consultar a Deus é que Davi agiu.
Querido ouvinte da palavra do Senhor, querido irmão, querida irmã, eu não sei, a minha oração é que você não esteja passando por nenhuma tribulação, mas se você tiver, receba esses conselhos de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, do 1 ao 10. Reconheça a sua tribulação, se reanime no Senhor, consulte ao Senhor e haja em nome do Senhor Jesus Cristo. Havia um grande gigante, Golias, e ele desafiou o exército de Israel durante 40 dias e 40 noites, e todos tiveram medo. Mas Davi falou para aquele gigante: você vem contra mim com escudos, com lanças, com escudeiro, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! E assim Davi venceu aquele gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando. A minha oração é que você não esteja enfrentando nenhum gigante nesse momento, nenhuma tribulação, mas receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em Deus, vença as tribulações desta vida, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, nosso eterno Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não somente nos salvou, mas o Senhor nos protege. O Senhor ministra a tua paz, a tua presença. Ó Deus querido, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por isso somos mais do que vencedores. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, visite agora este meu irmão, esta minha irmã, este ouvinte da palavra do Senhor, em especial aqueles que estão passando por grandes tribulações nesta vida, neste momento. Ó Deus, socorre-os, ó Deus querido. Ó Deus, acalma a tempestade. Meu Deus, faz o vento se calar, o mar se acalmar nesta vida. Abençoe, Pai, com toda a sorte de bênção. Assim eu te peço, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe esse vídeo, toque no sininho. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber mais conteúdo de fé e de esperança. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus espalhado na terra. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.